Ó, antes da gente iniciar de fato a nossa reunião, nem estava no meu script, tá? Mas como a Marluce orou e pediu para Deus usar, então acredito que seja orientação de Deus. Eu preciso que vocês se sacodem. Sacode as mãos, balança os pés, as pernas. Uf, respira. Sacudiram? Agora pés no chão, os dois pezinhos no chão, se tiver cruzado, descruza. Mãozinha em cima do joelho, postura ereta, fecha os olhos, respira. Expira, expira, como é, gente? Aquele que a gente puxa o ar e solta, ok? 3 vezes, bem fundo. Eu vou contar até 3, a Inspira gente e vai fazer juntas. expira. Inspira e expira. Orienta nós aí, amiga. 3 vezes, vai. Fecha o olho. Fecha o olho. Oi? Inspira e expira. Bem lentamente. Inspira, expira. Inspira, expira. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Por que que você fez isso, Kate? Porque quando a gente está muito acelerada, quando a gente está muito ligada no 220 e a gente faz esse tipo de respiração, a gente se concentra no aqui e agora, ok? Então já fica aí, ó, a primeira dica para o dia a dia de vocês. Porque não é todos os dias que a gente está na paz do Senhor, né? Tem dia que vem as turbulências, vem os desafios e a gente fica loqueando sem saber o que fazer. Então, quando isso acontecer, para tudo que você estiver fazendo. Se não der para você fazer onde você está, vai num banheiro e respira. Quando a gente respira, a gente traz consciência para o nosso cérebro, ok? Diretoras e consultoras. Hoje a reunião. Peraí, deixa eu só abrir aqui. A gente vai falar sobre mentalidade. Só que quando eu falar algo, se vocês tiverem algum insight ou vocês já viveram alguma experiência, eu gostaria que vocês compartilhassem, tá bom? Até porque. Peraí. Eu anotei tudo e eu não posso esquecer de nada. Então, olha só, hoje eu não tô aqui para ensinar vocês. Como assim, Kátia? Você não tá aqui para ensinar? Não. Eu tô aqui para despertar o que já existe dentro de você. Tá bom? Então, eu não vou ensinar nada para vocês. Eu só vou despertar. E eu gostaria de ler um textinho antes da gente iniciar efetivamente o nosso treinamento. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos para vocês poderem se concentrar no que eu vou ler, tá? Vou contar até 3, todo mundo de olhinho fechado. 1, 2, 3. Não é para dormir, tá? É só para fechar o olho e se concentrar no que eu vou ler. A imagem e semelhança do Criador. Sabe, eu acredito que existe uma força dentro de nós que é divina. Uma força que não se compra, não se ensina e não se apaga. Ela nasce com a gente. É o reflexo daquilo que o Criador colocou em cada ser humano. A capacidade de imaginar, de sonhar e de transformar o invisível em realidade. Fomos criadas à imagem e semelhança dele. E isso não significa apenas se parecer com Deus. Significa carregar dentro da alma a sua essência, o poder de criar, de recomeçar, de amar e de curar. Por isso, o poder não está lá fora. Ele não está nas circunstâncias, nas pessoas, nem nas oportunidades que vêm e vão. O poder está dentro de nós, no pensamento que escolhemos cultivar, na fé que decidimos manter e no amor que escolhemos espalhar. Hoje, mais do que aprender, eu quero que você lembre quem você é. Porque quando uma mulher se reconecta com sua origem, ela volta a acreditar, volta a agir e volta a viver o propósito para qual ela foi criada. Você é a imagem e semelhança do Criador. E o que isso significa?
que não há limites para o que você pode manifestar quando alinha mente, coração e fé. Abre os olhos, o poder está dentro de vocês. Fer, coloca aí para nós. Eu tenho certeza que muitas coisas que eu vou falar aqui, várias de vocês já viveram, já tá estranho. Ai, peraí. Tem gente entrando. Eu vou tentar baixar novamente. Peraí. Vamos ver se agora vai. Oh, meu Deus. Vou admitir. Deixa esse. Som. Vê agora. Não sei, passa um, deixa eu ver. Peraí, deixa eu pôr pra cá, plástica. Será que se você me passar devolver para mim o anfitrião aí, você continua gravando ou não? Deixa eu ver. É, make host. Yes. Foi para você. Vê como é que tá aí. Tá Dá para bom. ver? Dá. Tá. Então vamos lá. Nosso poder. Tudo que você precisa está dentro de você. Quem acredita nessa frase verdadeiramente? Queria ver a cara de vocês. Não tem Alguém como. discorda? Alguém discorda dessa afirmação? Quem aqui acredita? Deixa eu só interromper porque eu quero ver a cara de vocês. Quem aqui ainda não é diretora? Só levanta o dedinho. Quem aqui gostaria de ser diretora? Quem acredita que para ser diretora você tem que se matar de trabalhar? Verdadeiramente, eu quero que vocês sejam sinceras. Vocês podem até mentir para mim, mas para Jesus vocês não mentem, não. Quem acredita que, tipo assim, ó, meu, para ser diretora, meu, eu vejo a Fernanda, eu vejo a Flávia, eu vejo a Vera se matando, e eu acredito que é muito pesado, é muito cansativo, é muito exaustivo para ser diretora, para eu chegar lá. Quem acredita nisso? Ninguém? Alguém? Se tiver pelo menos uma pessoa que. Não, Kátia, eu acredito que para ser diretor tem que trabalhar muito. Pode tirar o microfone e falar. Eu acredito, Kátia. Tem Aí tu que, acredita que para ser diretora tem que trabalhar muito. tem que se dedicar muito, tem que ser só Mary Kay, no caso, para mim. Para mim seria, eu acho. Tá. Quem mais? Analice acredita que para ser diretor tem que trabalhar muito. Eu Eu só acho que também. é muita responsabilidade, é muita Thaís responsabilidade. também. Muita responsabilidade. Ok. Quem não acredita que não precisa trabalhar muito? Vamos, gente. Aqui a gente não vai julgar ninguém, não. Eu acho que tem que Kátia, trabalhar da eu forma acredito, certa. Quem falou? eu Eu, acredito que tem. Uma de cada vez. Olha, adoro quando dá briga para falar. eu acredito que tem que trabalhar da forma certa, com disciplina, mas não que precise se matar. Tá. Quem mais? Eu Teve... acredito que não precisa se matar, mas eu acredito que tem que achar as pessoas certas.
Tá. Mas tem que se dedicar. Alguém mais? Alguém mais gostaria de compartilhar o que pensa sobre? Não? Ok. Se você não acredita que para ser diretora você precisa se matar para trabalhar, por que que você não é diretora ainda? Olha a cara da Ana Alice. Porque eu não tô trabalhando direito. Ó, são perguntas para trazer consciência, tá? A gente tá trabalhando com mentalidade, não com julgamento. Então, ó, não leva pro coração, entendeu? Algumas coisas que eu falar ou que as meninas falarem, até porque quem ama educa. Eu sempre falo assim, ó, que amiga de verdade, ela te faz chorar com verdades e não só rir com mentiras. Então, o que a gente tá falando aqui é para trazer consciência, a gente tá trabalhando com a mente, ok? Então, vamos lá. Se você acredita que para ser diretora você não precisa trabalhar muito, por que que você não é diretora ainda? Ah, eu acredito que para ser diretora tem que trabalhar muito, tem que ter disciplina, tem que ter constância, tem que ter isso, tem que ter aquilo. A mesma pergunta. E por que que você não é diretora ainda? Vai, Sônia, tirou o microfone é porque quer me responder. Responda. Não tá trabalhando do jeito que tem que trabalhar, tá com preguiça. Ou seja, será mesmo que ser diretora é um desejo ardente para você? É algo que você deseja muito? Mas que tá com preguiça, que tá sem dedicação se trabalhar direito. Será mesmo que ser diretora é prioridade hoje no teu negócio? Não era, agora vai ser. Não vou nem falar de diretora, porque talvez tem consultoras novas que nem sabem o que que a gente está falando e, né, nem pensa em iniciar pessoas. Vamos falar de números de venda. Quanto que vocês almejam lucrar? Lucrar no mês de outubro? Quem aqui fez a meta no início do mês? Ah, eu desejo lucrar X. Alguém tem claro quanto deseja lucrar? Alguém? Fale agora ou cale-se para sempre. É, não, tipo, eu fiz uma meta, Ah, mas não deu certo. qual é a sua meta? Ah, eu coloquei uns R$ 1.000, eu não consegui vender metade até Mas agora. o mês já acabou? Não, não acabou. Eu Ó, vou correr atrás ainda. Eu na acho que é que nem a menina falou. Nem a menina falou. Também é esforço. Eu não falo que seja preguiça, assim. É um pouco de preguiça, mas não é 100% também. Envolve outras coisas. Mas eu acho que tem solução, que não está perdida ainda. É porque, assim, por exemplo, quando. Eu sei que não vai ser fácil, isso de fato eu sei, porque tudo na vida que a gente faz não é fácil, né? Mas, é, às vezes, bom, eu mesmo. Às vezes eu recebo uns não, que aí eu já fico assim, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que não? Eu fico me martirizando com isso. Mas eu estou tentando evoluir nessa parte. Assim, é um degrau, né? Ó, muito obrigada, Ana, por você ter compartilhado. A Ana é uma nova consultora, iniciou esse mês, né? Então ela tá naquele processo de acabei de nascer, então ela tá aprendendo ainda. Mas foi bem legal você ter compartilhado, porque eu vou te usar como exemplo, não a sua pessoa, mas o que você nos trouxe aqui, tá? Tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você acredita, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, ela se torna verdade. Se você acredita que tudo na vida é difícil, vai ser difícil. Nada na vida vem fácil. Nada na vida vai vir fácil. Mary Kay Ash já dizia: se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que não pode, você também está certa. Você sabe o que que é crença?
Crença é tudo aquilo que você acredita como verdade. O que vocês acreditam no negócio Mary Kay? O que vocês acreditam em vocês? No que vocês acreditam? Que é difícil ser diretora, que é difícil vender R$ 1.000, que é difícil lucrar 5.000, que é difícil vender 6.000. No que vocês acreditam? Ó, às vezes eu me considero uma pessoa muito fora do normal. Em que sentido? Porque eu penso assim, ó, quem segue Jesus anda na contramão do mundo, certo? A gente escuta muito isso, né? Nossa, seguir Jesus é andar na contramão do mundo. Porque enquanto tá todo mundo vindo pra cá, quem tá seguindo Jesus tá vindo pra cá. E ser Mary Kay é a mesma coisa. Enquanto tá todo mundo falando que o mundo tá em crise, que tá acontecendo isso, que tá acontecendo aquilo, as Mary Kay tá aqui, ó, positiva, vendendo. Batom é supérfluo. Compra quem quer. Quem tem, não quem quer, perdão. Compra quem tem, não quem quer. Porque é algo supérfluo. Porém, é algo que ninguém, a maioria das mulheres não fica sem. Uma mulher que conhece a base top 1 do Brasil, ela experimenta, a dela acaba, ela compra de novo. Eu acredito nessa verdade. Essa é a minha crença. Se eu acredito nessa crença, se eu acredito nessa verdade, o que eu vou vender? Base. Eu acredito que é possível as pessoas saírem do zero, do endividamento e ter uma vida de qualidade. Eu acredito nessa crença, porque eu vivi isso. Eu fui essa pessoa. Então, se eu acredito nisso, isso vai se tornar real. Ó, eu acho que eu nem vou usar tanto treinamento, mas eu vou colocar aqui para compartilhar mesmo. Então, tudo que você acredita está dentro de você. Se você acredita que é difícil vender R$ 1.000, vai ser difícil vender R$ 1.000. Se você acredita que é difícil ser diretora, vai ser difícil ser diretora. Então, a partir de hoje, vocês vão mudar a comunicação de vocês. 3 coisas precisam estar alinhado dentro de vocês: pensamento, fala e sentimento. O mundo, ele gira em torno de energia. Nós atraímos para nossa vida aquilo que a gente pensa, fala e sente. A vida que eu vivo hoje, ela é reflexo do que eu pensei, falei e senti ontem. Analisa como está a vida de vocês hoje e o que vocês falaram ontem a respeito de vocês mesmas. A mente, ela cria os limites ou as asas. O que você acredita determina o que você conquista. Quando eu estava em qualificação para o meu primeiro carro cor-de-rosa, eu trabalhei muito no primeiro trimestre na força do braço. O que é trabalhar na força do braço? Eu não acredito que para ganhar o carro eu posso conquistar com leveza. Eu achava que para conquistar o carro eu tinha que suar muito, trabalhar muito, correr muito. Essa era a crença que eu tinha. Quando eu fiz um treinamento de autoconhecimento, eu conheci uma pessoa e ela me ensinou muitas coisas. Essa pessoa, acho que até a Fer conheceu e a Vera também, que foi a Andressa. Eu fiz um processo de coach no qual ela me ensinou a olhar para dentro de mim. Sabe isso que eu tô passando aqui para vocês? O poder está dentro de você? O poder da visualização, o poder do pensamento, o poder do sentimento, foi o que eu fiz. Quando foi em dezembro de 2016, não, 2017. Dezembro de 2017 eu tinha fechado meu primeiro triplo carro. Faltava o segundo trimestre. E na minha cabeça era impossível eu fechar aquele trimestre. Eu achava que estava muito distante. Por quê? Porque o primeiro trimestre foi muito pesado. Foi muito suado. Foi quando ela me trouxe uma reflexão e eu vou trazer uma para vocês aqui agora e vocês vão praticar isso para o resto da vida de vocês, porque funciona. E talvez você possa achar assim, ó, nossa, que balela, que coisinha boba isso que a Kate está me trazendo. Ah, é? Boba?
Então faz a coisa boba. Se é boba, você não vai perder nada. Então faça. O que eu Tati, fiz, tá? Oi. tem um terapeuta que fala, né? Não precisa você acreditar em mim. Vai lá e faz. Faz por uns dias, uma semana, e vê o que acontece e me conta. Exatamente. Perder, o que você vai perder fazendo? O que vai mudar você fazendo? Nada, então faça. Eu quero ver se eu acho aqui para poder mostrar. Peraí. E aqui a gente tem que provar, né? A gente não basta falar, a gente tem que provar. Então, quando eu fiz esse processo de, na época era de coach, ela falou assim para mim, Kate, qual o seu maior objetivo hoje? Nossa, o meu maior objetivo era conquistar o meu primeiro carro cor-de-rosa. Ok. E ela falou assim para mim: Você acredita que é possível? E eu fui sincera, falei: Não, eu não acredito que é possível, porque foi tão suado no primeiro, então acho que tá muito distante. Aí ela, então tá, então vamos fazer essa reflexão. Eu não vou fazer com vocês aqui agora, porque vai demandar tempo, mas vocês podem fazer isso sozinha, tá? Ela falou assim para mim: Fecha teus olhos. E eu fechei. Vocês vão fazer exatamente isso depois. E daí eu fechei e ela foi me conduzindo. Ela falou assim para mim: Imagina o dia da entrega do seu carro. Qual é o seu objetivo? Ser diretor, ok. Imagina no dia do seu debut. O seu objetivo é lucrar R$ 4.000. Imagina no final do mês você lucrando R$ 4.000. Eu não sei qual é o seu objetivo. Seu objetivo é seu e só você quem sabe, tá? Então imagina aí qual é o seu objetivo. E daí ela fez isso comigo. Imagina o dia da entrega do seu carro. E eu imaginei. E daí ela foi me transportando. É assim que fala, Flaviane? Você que é a rainha do português aí? Ela me levou para esse cenário, entendeu? Ela foi me conduzindo para esse dia. E daí ela falou assim para mim: imagine a roupa que você vai estar vestindo, imagine o perfume que você vai passar, imagina como vai ser sua maquiagem, o sapato, imagina quem são as pessoas que vai estar lá. Entra dentro desse carro, sente o volante, sente o cheiro desse carro. Escuta a música, que música você vai estar escutando nesse dia? Qual vai ser o discurso que você vai falar? Ela foi dando detalhes desse dia. E eu fui vivenciando aquilo. Fui vivenciando. Conforme ela ia me falando, eu ia me imaginando naquela cena. Foi tão real, que quando ela falou assim pra mim: Pronto, Kati, abre o olho. Eu não consegui abrir meu olho. Eu simplesmente eu travei naquela cena, é como se eu tivesse realmente naquele dia pegando a chave do meu carro cor-de-rosa. Eu chorava, lágrimas assim, ó, descia sem controle. E ela, Kate, volta. E eu, não consigo. Ela, Kate, acho que ela foi ficando apavorada, né? Que ela falou: Meu, eu tô fazendo online, essa mulher não volta nunca mais e agora tô lascada. Por isso que eu falei: Não vamos fazer, porque vai que uma de vocês é doida igual eu, entendeu? E já se imagina lá nessa cena e a gente não consegue voltar. Então faça você sozinha, que daí a responsabilidade é sua, mas funciona. E ela, Kate, volta. E eu, não. Kate, volta. E eu, não. Foi muito real. Eu senti o cheiro do carro. E se não tiver ninguém para me chamar de volta, eu fico lá. Aí você, amiga, você chacoalha, respira e volta, entendeu? Mas dá certo, funciona, porque depois eu fiz isso sozinho e deu certo. Ó, outra coisa, tá? Antes de eu fazer essa visualização, por orientação dela, eu fui na concessionária, eu escolhi o carro que eu queria, eu fiz test drive no carro, eu ia toda semana, então aquele cheiro do carro tava aqui, ó, no meu nariz. Então, se você deseja vender 4.000, visualiza esse dinheiro, lucrar 4.000, visualiza esse dinheiro, olha para os seus produtos, vê a quantidade de produtos que você tem. Você tem 10.000 em estoque para você poder lucrar os 4.000? Tenho, beleza. Então visualiza esses produtos saindo do seu estoque. Peraí que tem gente querendo entrar. Então assim eu fiz, eu senti o cheiro do carro, eu senti o volante do carro. Quando eu abri o olho, ela falou assim: agora eu quero que você desenha, pega um papel e uma caneta e você vai desenhar aquilo que você visualizou. Eu não sei vocês, mas eu sou péssima com desenho, tá? Mas assim eu fiz. Tá aqui o meu desenho. Eu tenho ele até hoje.
aqui é o meu carro, aqui são as pessoas. Não importa o que você está vendo, o que importa é o que eu vi, tá? Então, para mim, isso aqui é um desenho de arquiteta, minha filha. Ó, tava até o sol raiando, entendeu? Tinha uma fita em cima do meu carro, eu tô aqui dentro. Aí tava aqui, ó, a Dani. Quem mais tava aqui? O Roberval, que foi a pessoa que me vendeu o carro. Todas as minhas consultoras. Daí aqui em cima tava o Rafael, meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo presente. Ok, desenhei, desenhei. Daí ela virou para mim e falou assim: Kate, agora coloca uma data para entrega desse carro. Quando ela falou, coloca uma data, aquilo, meu peito apertou assim, ó, me faltou o ar, aquilo trancou. Eu falei, como assim uma data? Porque quando a gente coloca uma data, o que que acontece? O que acontece, gente, quando a gente coloca uma data? Tem que cumprir a data. A gente se compromete. A gente se compromete. E eu comecei a suar, suar. Falei, Jesus amado, como é que eu vou colocar uma data se eu não estava acreditando que isso era possível? Aí ela falou assim, ó, não sei como que funciona. Ela falou, não sei como funciona a entrega do seu carro, como que funciona esse negócio de trimestre, mas eu preciso que você coloque uma data. Aí na minha cabeça eu pensei, bom, eu fechei o primeiro tri, agora vai vir janeiro, fevereiro e março, vou fechar o segundo trimestre, março, abril, eu já vou receber esse carro. Tá, então vou colocar aqui. 7 de abril de 2018. Anotei aqui, 7 de abril, aqui, ó. 7 de abril de 2018. Ok. Esse desejo estava tão forte dentro do meu coração, essa visualização estava tão forte dentro da minha mente, e eu praticava esse exercício diariamente. Sabe aquele momento que a gente tá meio tipo na loucura, igual eu falei para vocês, respira quando vocês estiverem no meio da loucura? Respira, volta pro centro. Pensa no seu objetivo e segue. E era assim que eu fazia. Eu me visualizava dentro do carro, eu visualizava segurando o volante e as circunstâncias ia acontecendo a meu favor. Quando foi a entrega do meu primeiro carro? Alguém arrisca? A data que você anotou. 7 de abril de 2018. É uma pena que eu perdi esse vídeo. Ele estava lá no meu Facebook. A Fernanda, ela veio para a entrega do meu carro e ela fez um ao vivo da entrega, exatamente nessa data. Esses dias eu procurei para poder compartilhar, mas não sei o que que eu fiz. Eu acho que eu apaguei. Mas eu tenho a plaquinha da entrega do dia 7 de abril de 2018. Então, parem de se sabotar quando vocês falam que quer algo e não se compromete com aquilo. Porque falar que quer, eu tenho uma consultora que ela fala assim, Kate, falar até papagaio fala. E é verdade. Ah, eu quero ganhar 4.000. Ok, quando? Quais ações você vai fazer para ganhar os 4.000? Porque assim, ó, só orar não vai funcionar. É oração. Orar mais ação. Deus só age na vida daquele que está agindo. Deus não vai derramar lá do céu um carro cor-de-rosa para você. Deus não vai derramar lá do céu 4.000 para você. Ele vai agir, vai colocar pessoas, circunstâncias, se você estiver agindo. Então, o que você acredita determina o que você conquista. No que você tem acreditado? Se você acredita que é difícil, é mais disso que você vai ter. Se você acredita que é fácil, é mais disso que você também vai ter. A mente cria resultados. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? O que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina o que você faz. E o que você faz traz os seus resultados. O que vocês têm pensado, falado, sentido e agido? Tá congruente? Ou vocês estão pensando uma coisa, falando outra, sentindo outra e não fazendo nada? Kátia, eu quero ganhar 4.000 reais. Ótimo! Quando? Colocou data? Coloquei. Quais ações você vai fazer para ganhar os 4.000 reais? Com quantas pessoas você vai falar? Quantas pessoas você vai demonstrar o produto? Para quantas pessoas você vai pedir indicação?
Para ganhar 4 mil, tem que vender quanto? Por mês, por semana, por dia? Quantas pessoas por dia eu vou atender? Vocês entendem que tem que estar tudo alinhado? Porque assim, ó, quero ganhar. Eu sempre falo que, às vezes, as consultoras elas deixam de conquistar algo por não saber o próximo passo. Ela ficou muda para todo mundo ou só para mim? Tô muda? Não, eu tô te escutando. Ela que não quer me escutar, Fernanda. Agora voltou. Mas tinha Hum. ficado mudo. Ó, então anotem isso, tá? Preciso saber qual o próximo passo. Annalise, quero ganhar R$ 1.000. O que eu preciso fazer? Para quando? Quais ações? Posso? Claro. Olha só, quando você falou assim que tudo precisa estar alinhado, né? Claro, quando você tem tudo alinhado, tudo fica mais fácil. Mas eu acho que quando você se dispõe a fazer, mesmo quando as coisas não estão alinhadas, ela vai tomando um rumo, ela vai se alinhando, né? Eu acho que tudo parte do pressuposto de eu tô decidida a fazer, eu vou fazer, vou fazer. Como? Não sei. Mas começa, mesmo não sabendo, começa a fazer. Que o fazer vai te alinhando, você vai pegando o ritmo e as coisas vão acontecendo, as coisas vão sendo direcionadas de uma tal forma. E quando a Kátia foi falando isso, foi me trazendo a memória, né, de algumas conquistas também que eu tive lá atrás. Por exemplo, quando eu quis me tornar diretora de vendas, em 2 meses, eu fiz minha qualificação. Eu fechei minha qualificação muito rápido. E as coisas foram acontecendo. Eu não tinha a lista das 10 potenciais iniciadas, eu não tinha lista de nomes com quem eu ia falar, mas o meu desejo ardente era tão grande que todo mundo que tinha pele, que respirava, que passava na minha frente, eu falava. Até pessoas que eu falava assim, meu, nunca que ela vai aceitar, tipo assim, zero perfil, ela não tem perfil, nada. E eu falava, e a pessoa aceitava. As coisas aconteciam do nada. Às vezes eu tava falando com uma galera que não aceitava. E aí, do nada, alguém lembrava de mim. Do nada, alguém me indicava. Sabe, os do nada de Deus? É isso. Quando você tá fazendo, quando você coloca o pé, Deus vem colocando o chão. Ele vem te direcionando. Porque às vezes a gente quer que as coisas estejam tudo muito certinha, tudo muito alinhada, toda, né, as metas todas traçadas. Às vezes não vai estar. Às vezes você está perdida, né? Às vezes você não sabe nem por. Ai, eu quero recomeçar, porque o nosso trabalho é um trabalho de recomeço todos os dias, todos os meses, né? A gente recomeça o nosso negócio e às vezes a gente não sabe por onde começar. Às vezes a gente se sente perdida. Eu já me senti várias vezes na minha trajetória como consultora e como diretora de vendas perdida. Ai, meu Deus, por onde eu recomeço? O que que eu faço e tal, isso, aquilo. Só comece. Só comece. Faça uma oração, entrega para o Senhor, pede para que Ele te oriente, para que Ele te direcione e comece. Se você começar, se você fizer, as coisas vão tomar rumo. Ô Fer, só para complementar, antes dela começar, a consultora ela pode não saber como. O como ela vai aprender no caminho, mas ela precisa saber o quê. O que ela quer. O que ela quer. Isso não tem como, isso não cabe a Deus, isso cabe a você. O como sim, o como pertence a Deus, mas o que pertence a você. Sabe por quê? Nós temos livre arbítrio. Livre arbítrio. Deus não vai escolher para você o que você quer. O que você pode fazer é, Senhor, eu quero isso. Está alinhado com o que o Senhor quer para mim? Se for da tua vontade, eis-me aqui, vai acontecer. Mas você precisa pelo menos saber o que você quer. Você entrou na Marquei para quê? O que você quer conquistar? R$ 1.000, R$ 500, ser diretora, ser nacional, carro cor-de-rosa, viagem, o quê? O que, criatura? O que você quer? O É igual a quê? Fer falou, você não precisa saber como fazer, mas só de você saber o que você quer, meu Deus, já é assim, ó, 70%. 70%, porque o resto
vai se encaixando, vai se alinhando. Porque se a Annalise virar para mim e falar assim, Kati, eu quero R$ 1.000, pronto, eu já sei como trabalhar com ela, eu já sei qual direcionamento dar para ela, eu já sei como conduzir ela. Agora, se ela fez o cadastro dela, ela não sabe por quê, como é que um cego vai guiar outro, minha gente? Não tem como. Ó, hoje, antes da reunião, eu tive uma conversa com a Dani. A gente ficou uma meia hora mais ou menos falando. Eu fiz algumas perguntas para ela. E uma pergunta, uma resposta que ela me deu, tipo, valeu de toda a conversa que a gente teve. E eu quero compartilhar essa resposta com vocês. Eu perguntei para ela assim, ó, se tiver uma frase de sucesso sua que você gostaria de compartilhar comigo hoje, qual seria? E ela me disse o seguinte: não há sucesso sem repetição. Vocês estão repetindo várias vezes o que precisa ser repetido? Ou vocês estão fazendo uma, duas, três, não está tendo resultado, está se frustrando, está parando? Ah, eu mandei mensagem para 3 pessoas e as 3 me disseram, desanimei. Ah, eu marquei com 5 pessoas, 4 desistiram. Desanimei. Tem que repetir, porque quando você repete, elas acabam aceitando. Tem que ter persistência. Mesmo que dê um não, mas tem que voltar nela. Até uma hora ela dizer que quer. O não a gente já nasceu com ele. O não a gente já nasceu com ele. Não mexe aí! Não põe o dedo aí! Não faz isso! Não pega aquilo! O não já faz parte da nossa vida. Quer desistir de Mary Kay? Ok. Quando você levar 100 nãos, direto você desiste, ok? Ai, Kat, Mary Kay não é pra mim. Ah, não? Se Mary Kay não é pra você, o que que é pra você, criatura? Eu tava falando hoje com a Vera. Mary Kay é tão fácil, tão fácil. A senhora minha mãe já dizia isso, que a gente complica. Porque qual é o trabalho de uma consultora Mary Kay? Pegar o produto, colocar no rosto da pessoa. Só isso. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso único trabalho. Colocar o produto no rosto das pessoas. Aí, às vezes, vocês assistem aqui um treinamento, não aplica tudo que é ensinado. Aí vocês vão lá para o Instagram, ver outra pessoa de outra área ensinando outra coisa. Aí vocês vão lá e quer aplicar também. Não aplica 100%, não tem resultado. Aí vai para. Vocês estão pulando de galho em galho. Vocês não estão tendo persistência naquilo que está sendo orientado. Vocês não estão seguindo. Segue o líder. No futebol eles não falam isso? Segue o líder. Hoje eu falei para Dani, falei, Dani, você já trilhou o caminho que eu quero trilhar. Então é você que eu vou modelar. Hoje, quem vocês vão modelar? Quem que hoje dentro da Mary Kay é referência para vocês? Não, cara, eu me inspiro na Fernanda. Eu vou fazer altas perguntas para Fer para saber como ela fez para chegar onde eu quero chegar. Como que a Vera fez? Meu, a Vera. Quem era a Vera, gente, na fila do pão? A Vera saiu da cidade dela com 4.000 Tati, reais. E fecha o uma áudio da criança. Maria Zélia. Cadê ela, gente? Já fechou. Vera saiu da cidade dela com 4.000 reais no bolso, uma filha especial e foi para São Paulo, na maior, na maior do Brasil. Sem eira nem beira, sem ninguém. Mas ela tinha um desejo ardente, que era dar uma vida melhor para a filha dela. A Vera sabia o que ela queria, mas ela não sabia como ela ia fazer. Eu aposto que a Vera errou muito até ela acertar. Ou seja, para ela ter o sucesso que ela tem hoje com a filha dela, não vou nem falar de Mary Kay, vou falar com a filha dela. Ela repetiu muitas vezes, várias vezes, várias, até ela chegar aonde ela queria. Tô errada, Vera? Quem aqui errou muito para chegar onde queria?
Quem aqui tem consciência que, meu, como diz o outro, né? Fui moleque, fiz nada, reclamei muito e agi pouco. Ô, Kátia, às vezes a gente não tem nem essa visão. Pode A falar? gente não, fale por você. Não, assim, ó, de erro, Eu erro. Mas eu digo assim, de traçar uma estratégia. Não, amiga, Eu deixa eu acho falar, rapidinho, não te cortando, mas já te cortando. Quando eu falo isso, fale por você, é um treinamento mesmo, tá? É porque às vezes a gente não traz a autorresponsabilidade pra gente e da gente usa esse termo, a gente quem? Então, sempre que vocês forem falar algo a seu respeito, fala assim, ó, às vezes sim. eu, vai. Então eu nunca pensei, não vê, não avalia assim, ai, o quanto que eu lutei e tal. Mas eu vejo bastante exemplos, igual o seu, assim, do carro, que acho que tem bastante gente que não tem conhecimento quando você quis comprar o seu carro, que você comprou aquela quantidade de base. E é até legal para você falar. Eu acho interessante, porque é uma história que ficou muito assim na minha cabeça. Até outro dia a gente estava num treinamento, numa reunião, e a Fê ligou para você, lembra, para você contar. E isso foi uma coisa assim, é muito marcante essa história para mim, porque foi uma coisa que deu resultado e você conseguiu e conquistou, né? Então foi algo que É, você planejou. você falando isso, Sônia, sabe o que, que me lembra? Que todas as minhas conquistas dentro de Mary Kay, eu sabia muito claro o que eu queria. É, então, dá Muito para ver que claro. você planejou, é bem o que a Fê falou. Você Né? sabia, mas aí você foi lá e foi fazendo certinho, costurando, Eu né? sabia o que eu queria. E daí eu fui muito obediente. Eu sempre falo isso para as meninas: a obediência te leva ao topo. Eu podia não saber como, mas eu sabia o quê. E daí eu sabendo o quê, eu chamava minha líder. Dani, eu quero isso. O que que eu tenho que fazer? Kátia, agora você faz isso, isso e isso. Eu nem questionava. Eu simplesmente baixava a cabeça, ia lá e fazia. Aí eu vejo, não é vocês, tá? Como eu sempre digo, nunca são vocês aqui da reunião, são outras consultoras que nem estão aqui na reunião. Mas muitas questionam e não baixa a cabeça e vai lá e faz. Questiona. Hoje eu conversei com uma consultora e falei para ela o seguinte: eu li um livro e ele fala assim, ó, às vezes você vai falar com uma pessoa sobre algo. Por exemplo, vou falar para Fer. Ô, Fer, você sabia que para ser nacional você tem que ter 18 diretores? Ah, eu sei. Kátia, eu já sei disso. Não, você não sabe. Porque se você soubesse, você já seria. Às vezes as pessoas estão mal acostumadas em falar que sabe por não fazer. Porque se elas soubessem, elas já teriam. Elas já seriam. Ah, eu sei o que precisa para ganhar R$ 4.000. E por que que você não ganhou ainda? Se você já sabe. Ah, eu sei o que que precisa para ganhar o carro rosa. Se você já sabe, por que que você não tem? Seja humilde. Seja humilde em falar assim, ó, eu não sei. Eu só sei o que eu quero, mas eu não sei o que precisa fazer. Você pode me ensinar? Você pode me ajudar? Uma vez, senhora, minha mãe tá aqui e não me deixa mentir. Eu tenho certeza que isso marcou a vida dela e marcou a minha também. Nós fomos num treinamento com a Michelle Fin. Você lembra, Mari? Quer compartilhar? Nós fomos num treinamento com a Michelle Fin e daí a Michelle falando sobre ser diretora. A gente era consultora ainda, né? E daí a Michelle deu um treinamento e tal, nananana, daí a gente saiu de lá. Aí ela virou pra senhora minha mãe e falou assim: Mari, e aí? O que que você achou? Isso vai muito de encontro ao que eu acabei de falar pra vocês. E aí, Mari, o que que você achou? Ah, Michelle, tudo isso eu já sei. Tudo isso eu já escutei. Aí ela, sério? E por que que você não se tornou diretora ainda? Não foi isso, Mari? Então, hoje, quando acabar essa reunião, reflitam sobre isso. O que vocês querem? Tenha claro o que eu quero.
E não façam como outras consultoras, não é o caso de vocês, tá? Não façam como outras consultoras, eu quero ganhar 15 mil reais. Kátia, você tá falando pra mim que não é possível ganhar 15 mil com a Marquei? Claro que é possível, mas você já ganhou 1.000? Você consegue chegar no topo de uma montanha sem escalar ela? Você consegue simplesmente daqui, chegar lá no topo? Ou você tem que escalar? É possível ganhar 15, mas primeiro você tem que saber ganhar 500. Primeiro você tem que saber ganhar 1.000, depois 1.500 e assim por diante. Aí a pessoa quer ganhar 15 mil, ela não trabalha o que precisa trabalhar em horas, ela não faz o que precisa ser feito, ela faz pouco, aí ela se frustra. Complementar, Fer? Só falou verdades. Hã? Só falou verdades. Eu vou abrir aqui o arquivo de novo que fechou, peraí. E, Kate, a gente vai até Oi. complementar esse negócio que você está falando sobre realmente a gente acreditar, né? Às vezes eu estou trabalhando com consultora, ou às vezes até eu mesma me pegava fazendo isso, de tipo assim, ó, e pegar um contato de alguém e, né, tentar fechar ir até o local fechar uma parceria, e aí a pessoa é super receptiva com a gente, aí no nosso subconsciente, ou até verbalizando para uma outra pessoa, a gente diz assim, ó, mas na hora que a gente faz, parece tudo perfeito, depois ninguém nem responde a gente. Eu não sei se nenhuma consultora daqui, eu acredito que nenhuma nunca fez isso. Mas isso é assim, ó, o que a Kátia estava falando. E eu já conquistei 3 carros cor-de-rosa. E o meu primeiro carro foi exatamente isso, muito pesado. Eu não tinha essa mentalidade de que o carro não precisava ser pesado, que não era responsabilidade de eu tenho que forçar a consultora a trabalhar para mim conquistar o carro. Não, as consultoras vão trabalhar porque elas precisam ganhar o dinheiro delas. Eu sou a líder delas, eu também conquisto, né, o meu dinheiro e através disso é como se a engrenagem inteira rodasse. E aí o meu carro vem automático, tipo assim, hoje já o meu primeiro carro eu cheguei a pagar praticamente o carro inteiro, porque se vocês tiverem qualquer dúvida sobre como assim a Vera pagou o carro inteiro, chama a diretora de vocês que elas vão explicar, porque a gente não recebe o dinheiro todo de uma vez. Se a gente não fizer a produção do carro, o carro não se paga, é a gente que termina pagando. E foi o que aconteceu com o meu primeiro carro. Já no segundo, que eu já tinha essa mentalidade e eu já puxava para mim a responsabilidade do meu negócio, tipo assim, ó, até hoje, eu já estou no segundo ano do terceiro carro, daqui um ano eu já entro em requalificação para o quarto carro, e assim, nunca mais eu soube o que era não receber o dinheiro completo do carro. E não só isso, tipo assim, hoje eu sei, a engrenagem gira, e gira porque, tipo, né, teve uma plantação, mas principalmente, que nem a Kátia está tentando falar para vocês, quando mudou na mente. Quando eu entendi, tipo assim, eu lembro que no meu primeiro carro, eu entrei em qualificação junto com a Kátia. E eu lembro que um dia eu liguei para a Kátia, Kátia, não vou fechar. Aí a Kátia disse assim, amiga, tu tem fé? Aí agora que ela contando isso aí, eu fiquei pensando desgramada, tava com menos fé que eu, mas ela não me desfebilizou e ela estava no processo e eu não estava. Olha a importância da mentalidade preparada. E aí, não fechei. Fechei quase um ano depois. E, e eu não acreditava. Sabe assim, sabe quando você trabalha, mas você não acredita? Eu não acreditava. E aí, quando eu já estava quase um ano depois, eu fui em um evento da Michelle Fim. E aí, eu nunca tinha tirado uma foto do carro rosa de ninguém. Nunca. Mas eu sabia que o carro que eu sonhava, que eu queria, era HRV. E aí tinha uma moça lá com HRV, tal, bonita, do jeito que eu queria. E aí nesse treinamento elas falaram exatamente isso, da visualização, de você sentir antes o que você quer realizar depois. Gente, depois daquele dia, nunca mais, nem assim, ó, nem fazer um arroz
eu imagino, tipo assim, tu fazer o arroz, antes de tu se imaginar que fez o arroz, como é que vai sair o arroz. Porque quando tu visualiza primeiro, parece que o teu corpo só acompanha aquilo que tu já mentalizou e que tu já viveu. Antes tu pensa, tu imagina. É como, principalmente vocês que moram aí em São Paulo e que têm família no Nordeste, que é de família do Nordeste. Ou vocês que são daqui do Nordeste, mas vira e mexe vão para São Paulo visitar a família. É como a gente entrar em uma viagem, né? Tipo assim, não, vou fazer uma viagem. Você já começa a visualizar, né? Você já começa a mentalizar, você já começa a se programar, você já começa a pensar, né, em tudo isso. E quando você faz isso, parece que a viagem já vai acontecendo, antecipado. E é exatamente isso com a nossa mentalidade. Então, tipo assim, eu acho que enquanto nossas consultoras não realmente não visualizar o que elas querem e de fato agir, vai continuar assim. Porque qualquer é que nem areia na praia, né? Qualquer ondinha que vem, leva, porque elas não sabem exatamente o que quer, não sabem. Porque tem consultora que eu converso que ela me diz assim, no começo do mês, não, esse mês eu vou vender 5.000. Aí eu fico pensando, senhor, será que ela está fazendo o plano assim? Porque, gente, eu falo para vocês, não é não é nem só pela mentalidade trabalhada, é pela a negociação que muitas vezes eu já fiz com a minha mente. E quando eu lembro, como se fosse hoje, quando eu morava em São Paulo, que eu tinha minha filha ficou sem ter quem cuide dela e eu só tinha 4 horas para trabalhar. Eu lembro que eu colocava as minhas coisinhas em cima da minha moto, eu podia ter esquecido alguma coisa dentro de casa, eu só pegava no outro dia. Por quê? Porque se eu voltasse, eu podia querer assistir, fazer qualquer coisa, me sabotar e não ir trabalhar. E eu simplesmente deixava as coisas em cima da motinha, minha filha fechava a minha porta e ficava esperando a perua. A perua pegava minha filha, eu saía para cá, para o shopping, para trabalhar, sem nada marcado, sem ninguém me esperando. Mas eu dizia assim: oh Deus, se eu não vender R$ 300, eu não volto. E aí Deus não era doido, eu tinha que voltar, porque alguém tinha que pegar minha filha. Eu vendia 300, 400, 500. 2 meses depois, se tu me oferecesse o dobro do mercado para mim trabalhar, eu não voltei. Eu não voltava. Por quê? Porque eu tinha entendido como fazer o negócio. Eu fazia certo? Não fazia. Eu era literalmente vendedora, porque era antes da Mary Kay. Mas eu tinha convicção do que eu queria. Eu sabia das responsabilidades e eu sabia que no final do mês eu não ia ter marido para pagar minhas contas, eu não ia ter a audácia de dizer para dona. Eu morei 11 anos de aluguel. Nunca na vida ninguém disse nem assim, ó, mulher, a não ser das últimas vezes que eu já estava rica, que eu esquecia de pagar o aluguel por esquecimento, nunca um proprietário me cobrou aluguel porque eu deixei de pagar por causa disso, por causa daquilo. Eu sempre soube que eu era responsável pela minha vida. Então, quando você começa a ter uma responsabilidade, e aí a Fernanda sempre dizia assim, ó, a Vera dá certo em Mary Kay, porque ela não tem, sabe assim, não tem a vaquinha. Então, hoje, tu tem que se perguntar se tu tá tendo realmente um sonho para sonhar, para tipo, para tu querer realizar. Porque se você tiver em Mary Kay, querendo ganhar um salário mínimo, ou um salário que você ganharia em outra empresa, quem sabe, ou qualquer coisa parecida, quem sabe por isso você não esteja dando certo em Mary Kay. Porque você fica assim, ó, esses dias mesmo eu falei com uma consultora que ela estava no mercado de trabalho e ela parou e estava só em Mary Kay. Aí ela me disse assim, mas Vera, agora eu quero fazer só Mary Kay. Aí ela foi conversando, aí na frente ela disse assim, mulher, porque eu ainda não estou trabalhando? Ainda não estou trabalhando, ou seja, no subconsciente dela ela tá, se não der, eu volto. Vai voltar. Na hora que qualquer pessoa oferecer qualquer centavo para ela, ela vai voltar. Porque eu vivi isso por 3 anos. Eu ficava, não, eu quero viver só de venda, mas no meu subconsciente, na minha memória, eu ficava, se não der, eu volto. Aí não dava, porque chovia, eu não podia sair, porque eu não queria me molhar. Aí eu tava com cólica, eu tô com cólica muito forte, não trabalhava. Gente, acorda. Mary Kay é um negócio. E se não fizermos diariamente, não vai ter resultado. Ô, Vera, e se você fosse CLT e tivesse chovendo? Ia, e pegava um busão E lotado, se ia você até fosse passar carro, CLT e jogava água acordasse na com gente. cólica? Ia pior, hein? Aí era que não tinha nem que fazer cara feia. E se você fosse CLT e sua filha amanhecesse com febre? Ia também, na maioria das vezes. E parecia uma coisa, a minha filha estava boa, estava boa. Eu voltava para o mercado, minha filha começava a adoecer. Mas eu ia, tinha que ir. Ó, você falou aí, eu anotei aqui uma frase, né? Quando você trabalha e acredita, o resultado é leve.
Agora, quando você trabalha e não acredita, o resultado é pesado. É um exercício diário, tá? Não vou falar para vocês que é fácil, é simples, amanhã vocês já vão acordar, vou conquistar o mundo. Claro que não. Não se iluda, tá? É um exercício diário. Imagina quantos anos vocês têm. Eu tenho 40, então há 40 anos eu venho carregando comigo certas crenças, certas limitações, certos pensamentos, certas atitudes. Então, primeiro, toda mudança começa com uma decisão. Toda mudança começa com uma decisão. Analisa o negócio de vocês hoje. Não tá legal nisso, não tá legal naquilo. Que decisão você toma? Eu decido que nesses 9 dias faltando, eu vou ganhar R$ 1.000. Essa é a minha decisão. Não é sobre esperar a coragem chegar. Não é sobre isso. É sobre você decidir ir mesmo com medo. Não tem o ditado? Tá com medo, vai com medo mesmo? Esses dias, quem foi que me falou? Acho que foi num treinamento da diretora Camila. A diretora vai lembrar. Que ela falou assim, ó. O que é o medo? O medo nada mais é do que aquele fantasminha que... Vocês lembram daquele desenho que tinha do Salsicha? Como chama, gente? Scooby-Doo. Scooby-Doo. E daí eles não desvendavam os mistérios, que tinha lá um povo que vivia com máscara e tudo. Daí quando ele tirava a máscara. É você. O medo nada mais é do que isso. Tira a capa do medo. Tipo, sério mesmo? Que é você que tá me impedindo? Você, preguiça, que tá me impedindo? Você, falta de fé, que tá me impedindo? Você, falta de objetivo, que tá me impedindo? Não, é você. Pensa aí, quem é o fantasma? Seu fantasma que está debaixo dessa capa. O medo, ele não existe. O medo quem cria é você. O mesmo trabalho que você tem de pensar que não vai dar certo, por que você não pensa que vai dar certo? O órgão mais próximo da nossa boca é a nossa mente. Então, tudo que você fala, ela capta como verdade. Aí você fala assim, ó, eu não consigo. Eu não consigo o quê? Eu não consigo falar da oportunidade, eu não consigo vender R$ 1.000, eu não consigo fazer sessão, eu não consigo pegar, eu não consigo. Bom, a mente fez, é igual o Aladim, ok, seu desejo é uma ordem. Tuf, verdade, crença, instalou. Instalou essa crença dentro da cabeça dela. Beleza. Aí hoje vocês estão aqui assistindo uma reunião de mentalidade, onde eu tô falando que vocês precisam saber o que vocês querem, o como a Deus pertence. Chama a tua diretora, Diri, já descobri, eu quero isso. Decidiu. Aí a tua mente vai mandar o comando de volta que você mandou para ela. Você não consegue. Ih, larga a mão. É difícil. Ninguém vai comprar. Ninguém vai iniciar. O mundo tá um caos. A economia, nem sei como é que tá, mas não vai dar certo, não. Aí o que começa a acontecer com a tua energia, com a tua frequência? Igual o Chaves. Meu, nossa vida é um eterno videogame. A nossa vida é um eterno videogame. Pra gente pular de fase, a gente precisa estar expert nessa. A gente precisa repetir, 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 repetir. Quem já jogou Mario? O Mario tem certinho os bichinhos de onde vai sair, onde que a gente tem que pular. E mesmo assim a gente erra, não erra? Aí quando a gente erra, bom, agora eu já sei. Ele tá ali, agora eu não vou errar mais. Pum, passou, próxima. Aí vem o gigante. Aí você tenta uma, duas, tal, não consegue. Bom, agora eu já sei por onde que eu tenho que ir. Assim é a vida. Assim é a vida. Não há sucesso sem repetição. Não há como passar de fase sem repetir. Não tem como. A decisão é o que você Posso falar antes de você concluir? pode. Dentro do nosso negócio mesmo. A maioria das vezes, o medo é uma insegurança.
O medo traz insegurança porque eu percebo isso muito nítido. Eu já passei por isso e vou falar por mim, não vou falar por elas. Mas às vezes você quer vender um produto, por exemplo, eu vejo assim, tem lá um estoque 5.000 parado. Por que que não vendeu aquilo ali? Porque não tem conhecimento, não buscou conhecimento, não sabe falar do produto. Por que que a consultora não inicia, não traz novas consultoras? Porque não sabe falar da oportunidade. Então, daí fala assim, eu tenho medo. Não, você não tem medo, você tem insegurança por não buscar conhecimento. Na maioria das vezes, você pode ver que é isso. Eu era assim, eu era insegura, porque eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Daí, quando você não tem conhecimento, que você não busca conhecimento, que você não sabe fazer, você... Esses dias eu falei com a Catiusca, uma das primeiras sessões de beleza que eu fui fazer, eu fiquei muda, muda. A menina marcou lá uma sessão com uma consultora minha. Acabei com a consultora, matei ela. Fiquei muda, não tinha voz, não falei. Igual uma retardada. É sério isso. Porque eu tinha insegurança. Ó, Insegurança de porque errar, o poder está dentro de nós. O poder está dentro de nós. O seu poder foi tão grande da sua insegurança que você acabou com a sessão que ela tinha marcado. Porque Claro, existe um claro. poder dentro de você. Quem aqui, eu duvido que pelo menos uma pessoa aqui já não tenha feito isso. Vou agendar a sessão. Agendei. Agendei. Ai, que legal. Agendei para amanhã às 14 horas. Aí hoje você dorme. Aí amanhã você acorda. Aí você olha a sua agenda. Hoje eu tenho sessão. Ai, nossa, ela podia desmarcar. Ela podia desmarcar. Ai, nossa, não sei por quê, mas eu não quero ir nessa sessão. Ai, não, mas vou mandar mensagem. Oi, fulana, tudo bem? Confirmado hoje a nossa sessão? Ah, então, Kate, sabe o que que é? Aconteceu um imprevisto. Quem desmarcou? Você ou a cliente? Você, sua lazarenta. Por quê? Porque o poder está dentro de você. Você desmarcou primeiro, ela só confirmou aquilo que você queria. Lembra? O seu desejo é uma ordem, o Aladim. Aquilo que você pensa, fala e sente acontece. E o que mais determina disso tudo é o sentimento que você gera. Se você gerar um sentimento de medo, é o que você vai atrair. Se você gerar um sentimento de poder, é o que você vai atrair. Então, cuidado, esses três tem que estar congruentes, alinhado. Eu posso até pensar, falar, mas ainda não estou sentindo. Mas se eu continuar repetindo, eu vou acreditar. Gente, eu acredito que eu sou milionária. Eu acredito que eu sou milionária. E eu ajo como tal. Entendeu? Essa é a minha crença. E não há nada nem ninguém que me faça acreditar o contrário. Não importa, não interessa o que os outros estão pensando a seu respeito, o que importa é o que você pensa, o que você sente. A decisão é o que separa o sonho da conquista. A vida muda quando você escolhe mudar. Só que quem vai mudar é você. Ninguém pode mudar por você, ninguém pode escolher por você, porque nós temos livre-arbítrio. Se eu, Kate, tivesse o poder de decidir pela vida das minhas consultoras, todas elas seriam diretoras. Sabe por quê? Ser consultora é bom, mas ser diretora é muito melhor. E eu tenho certeza que a Dani faria a mesma comparação. Se eu pudesse escolher pelas minhas diretoras ser diretora ou ser nacional, com certeza ela escolheria que a gente fosse nacional. Porque ser nacional é muito melhor do que ser diretora. Vocês entendem? Mas, exatamente, Ana. Mas a gente não pode escolher pelo outro. Pega uma folha aí agora, quem tiver com papel e caneta, e anota pelo menos uma. Se você tiver duas, já tá bom, mas uma já ajuda, tá? Qual a crença que te limita e te acompanha há muito tempo? Como assim, Kate? Qual a crença? Essa que eu acabei de dar um exemplo. Eu não consigo. Eu não consigo vender, eu não consigo iniciar, eu não consigo falar de Mary Kay, eu não consigo fazer sessão. A gente tá falando de Mary Kay, tá? Eu quero que vocês coloquem uma crença voltada para Mary Kay. Qual é a crença que te acompanha desde quando você fez o seu cadastro?
Se alguém quiser compartilhar, pode ser no chat ou tirar o microfone, pode falar. Eu não consigo iniciar. Eu tenho 9 anos de Mary Kay. Uma única vez em 2021, se não me falha a memória, a Mary Kay fez um kit maravilhoso de R$ 600 em maquiagem e a futura consultora só pagava R$ 200. Não sei se você se recorda disso, acredito que sim. E eu Pink cadastrei, Power acho que Box. mais de 13 pessoas comigo. Isso. E eu cadastrei mais de 14, 13 pessoas, comigo acho que era 14, passei a ser futura diretora, que não sei o quê, aqueles lances todo do online, fizeram como é que fala, a reunião lá online, o juramento, e por ali as minhas consultoras desistiram uma a uma. E isso te E eu, travou. de lá para cá, falo, gente, não consegui mantê-las, não consegui animá-las, não consegui falar, falei, é porque está online, é porque não sei o quê, é porque não sei, e desculpa em cima de desculpa, né? Não sei, eu não sei onde que tá, onde ficou o meu difícil aí, mas ficou bem difícil. Então, transcreve, ô Ítala, essa crença que você instalou, ela não existe. Isso aí foi algo que você instalou dentro de você. Essa crença não é verdade. Transcreve ela para o positivo. O que você pode escrever para o positivo? Você colocou que você não consegue iniciar, né? É isso que você colocou? O positivo é: eu sou uma máquina de inícios. Eu inicio com muita facilidade. Eu atraio pessoas para iniciar. E começa aí a falar isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, toda hora, todo segundo. Se você puder colocar o seu celular para despertar, para te lembrar para falar isso, você fala. E outra coisa, não tem como você trazer a responsabilidade das pessoas que você iniciou para você. E isso requer também todo um planejamento. Por exemplo, quando a gente inicia alguém, que nem eu iniciei recente a Annalice, né? Ô Ana, qual é o seu objetivo com a Mary Kay? E eu entendo que lá atrás, nesse Pink Power Box, eu vou falar por mim também, diretoras, a gente queria o quê? Encher a peneira. Joga pra dentro, joga pra dentro, joga pra dentro. Depois a gente ia fazer o quê? Peneirar pra ver o que ia cair. Nesse peneirar que entra o planejamento. O que você quer? Você conversar com a pessoa para saber se ela está disposta ou não. Entende? É o que a gente acabou de falar. Se nós, diretoras, pudéssemos escolher para vocês ser consultora ou ser diretora, a gente escolheria que vocês fossem diretora. Mas a gente não pode fazer isso. E eu não posso escolher pela Ana para ela ganhar 2.000 ao invés de 1.000. Perfeito. E o exemplo que a Vera deu agora há pouco, dizendo assim, se não der certo, eu volto. Teve uma frase minha que depois de algum tempo, a minha ex-diretora, que eu já, né, venho de uma outra unidade, ela falou assim: Você viu que o que você falou deu certo? Você repetiu tanto que você voltou para a CLT? E aí A eu falei palavra assim: tem "Bom, poder. a palavra tem poder." Aí caiu uma ficha bem grande, porque naquele ano eu falei assim para ela: eu marquei 12 eventos entre Dia das Mães, era Mulher e Dia das Mães, uma coisa assim, não era só o Mês das Mães, uma coisa assim, foram 12 eventos que eu marquei. Eu falei, se eu não vender o meu estoque, se não der tudo certo aqui, eu vou voltar para a CLT. E E daí o que 30 aconteceu? dias depois, 30 dias depois, como diz a Fernanda, do nada me ligaram. Eu nem estava com currículo em lugar assim, né? Olha, estou precisando de uma pessoa aqui. E eu voltei para a contabilidade, já estou quase com 3 anos lá. E hoje eu tive um grande aborrecimento. Eu falei assim, Deus, qual que é o aprendizado que eu tenho que ter aqui para eu me livrar desse CLT, pelo amor de Deus? Ó, legal isso aí que você falou. Toda vez que você quiser mudar de fase, quando você for orar, você fala para Deus assim, ó: Senhor, o que que eu preciso aprender que eu não fiz ainda, que se eu aprender eu vou ter sucesso? Deus, o que que eu preciso aprender aqui nesse lugar para eu poder sair dele? Mas a gente tem que orar e ficar atento aos sinais.
as respostas que Deus traz. Às vezes Deus vai te dar uma resposta através de um louvor, vai te dar uma resposta através de uma pessoa, através de uma situação. A gente tem que estar atenta. Porque a gente pede e esquece, mas Deus não esquece, não. Deus não esquece. E a palavra, ela tem muito poder. Ela tem muito poder, gente. É bíblico, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Reclamar é você clamar 2 vezes aquilo que você está reclamando. Exatamente. Só terminando para eu encerrar, hoje eu não me sinto na capacidade de trazer pessoas, por quê? Mas quem é você para falar da oportunidade se você mesma voltou? Então eu me sinto uma impostora da Mary Kay. Adoro vender, adoro trabalhar. Eu Cortou para entendo mim, que cortou. Repete. Eu quero entender. hoje eu me sinto assim uma impostora quando eu vou oferecer a oportunidade. Por que que você não é só Mary Kay? Então, assim, eu me sinto incapaz de convencer a pessoa de que Mary Kay, e eu vejo, porque eu trabalho numa contabilidade de segunda a sexta, hoje mesmo, eu fiz vários pedidos online, assim, anotei, porque vou fechar o pedido hoje ou amanhã, no mais tardar, e eu sei o que é 40%, eu sei o que é um 50%, eu sei, e eu faço outros trabalhos fora, assim, a mais, para que eu possa estar sempre angariando mais para eu ter as minhas viagens, as minhas coisas, os meus sonhos, para realizar os meus sonhos. Porque eu já estou há 9 anos, aí eu acho assim, eu não cheguei ainda, né, onde eu queria, no caso de Mary Kay, que era um sonho, quando eu entrei em Mary Kay, eu visualizei uma pessoa, eu visualizei uma diretora, eu visualizei um monte de coisas, e depois acabei achando que nada disso era para mim, ao longo das minhas crenças limitantes. Fiz vários exercícios, amiga, mas eu acho que ficou só no mental aqui. Ó, não tem nada de errado você ser Mary Kay e ser CLT. Até porque eu conheço uma diretora nacional, Luzlaide Barbosa. Ela se tornou nacional trabalhando numa escola em tempo integral. Ela fazia Mary Kay na hora do almoço, à noite e nos finais de semana. Isso não impediu ela de ser nacional. É porque a gente se cobra muito, né? A gente se cobra no sentido assim, ó. Eu falo que Mary Kay é tão bom, tão bom, tão bom, e por que eu tô trabalhando de CLT? Mas por que você tá se cobrando tanto? Olha, Mary Kay é muito bom. Eu tô aqui por tempo determinado. Eu vou sair daqui tal dia. Se determina, se desafia. Porque querendo ou não tô falando que é pra você sair de lá amanhã, tá? Mas querendo ou não, esse trabalho é a sua vaquinha. É o que a Vera falou. Ai, se não der certo, eu tenho aqui. Se não der certo, ai, não tá dando com o Mary Kay, mas eu tenho esse salário aqui. Eu falo para minhas consultoras que são CLT, você só deve sair do seu CLT quando quando o Mary Kay tiver aqui ou aqui. Se o Mary Kay tiver aqui, continua. Não saia. Continua no seu CLT. Mary Kay chegou aqui, aí você vai fazer uma análise. Devo sair ou não? Não, vou ficar mais um pouquinho. Mary Kay chegou aqui. Agora, tchau, CLT. Porém, também, né, Kati? Lembrando que só sair do CLT se ela estiver disposta a fazer, né, o que tem que ser feito. Porque eu já Boa, vi pessoas Não, largando deixa eu o CLT. compartilhar. Deixa eu falar. Deixa eu falar agora, Fernando, e você vai concordar comigo. Eu tinha uma consultora lá atrás. Ela trabalhava, e eu só vou falar dela porque ela não tá mais aqui. Eu tenho certeza que ela não tá na reunião, então tá tudo bem. Não que eu tô falando mal dela, porque eu já falei isso na cara dela. Mas ela trabalhava numa escola. Ela trabalhava das 7 da manhã às 4 ou 5 da tarde. Todo dia, de segunda a sexta, segunda a sexta, segunda a sexta. E ela vivia falando: ai, porque eu quero ser exclusiva Mary Kay. Eu quero ser exclusiva Mary Kay, não quero mais trabalhar na escola. E lá na escola ela vendia muito bem para as professoras, para todo mundo, para as mães dos alunos, que ela era muito comunicativa. Quero sair, quero sair, quero sair. E eu nunca aconselhei ela a sair, sempre dei esse exemplo. Ó, continua. Quando tiver aqui, você toma uma decisão. Quando chegar aqui, você toma outra decisão. Mas não, ela estava aqui, ó. O que que ela fez?
saiu da escola. Beleza, decisão dela. No outro dia, no primeiro dia que ela estava exclusiva Mary Kay, eu liguei. Oi, fulana! E aí, me conta como tá sendo o seu primeiro dia como exclusiva Mary Kay? O que ela me respondeu? Ai, Kátia, então, hoje eu tô organizando a casa, tô limpando, tô fazendo uma faxina aqui, joguei tudo pra cima, tirei tudo do armário, tô limpando e eu. Hum. Nesse dia eu não julguei, eu pensei, bom, primeiro dia, né, Catiusca, deixa a guria colocar a casa em ordem primeiro, para depois ela dar continuidade, coitadinha, trabalhava o dia inteiro nessa escola, não tinha tempo para. Deixa ela. Então tá bom, até amanhã, beijo, tchau. No outro dia, acordei. Vou ligar pro fulano. E aí, fulana, como é que tá no seu segundo dia como Mary Kay exclusiva? Ah, então, Kátia, sabe o que que é? Eu tô indo agora, nesse exato momento, tô indo levar minha mãe no médico. Minha mãe tá doente e não tem quem leve, então eu tô indo lá levar ela. Ai, gente, eu nem esperei o terceiro dia. Eu não esperei o terceiro dia. Eu não sei se eu perdi minha bênção, mas eu falei, escuta, ô, fulaninha, deixa eu te falar uma coisa. Quando você estava lá na escola, você podia tirar o dia para limpar sua casa? Quando você estava lá na escola, que sua mãe estava doente, você podia sair de lá para levar ela no médico? Responsabilidade, minha gente. A mesma responsabilidade que a Itla tem lá no trabalho dela é a mesma responsabilidade que ela tem que ter aqui com Mary Kay. As pessoas se iludem achando que, ai, sou exclusiva Mary Kay, eu faço os meus horários. Ok, eu também já fui assim, eu também tinha esse pensamento, ai, eu faço meu horário, eu tenho o que eu quero, tem que ter disciplina, tem que ter uma rotina. Eu Aí, mudei ó, totalmente. Eu treinava, olha o tanto que era vagabundo, eu treinava 9 horas da manhã. aí a pessoa ela sai do trabalho CLT dizendo que vai ser exclusiva Mary Kay, mas ela acaba sendo exclusiva como faxineira, exclusiva como babá, exclusiva como acompanhante, exclusiva para várias outras coisas. Menos para Mary Kay. E ela quer ganhar como uma Mary Kay, gente. Conta não fecha, né? Esses dias eu fiz um planejamento com uma consultora e eu também só vou falar para vocês aqui porque eu falei para ela, não vou citar nomes, mas eu trouxe a consciência para elas e quem sabe vai trazer consciência para vocês também, tá? Eu perguntei para ela assim, ó, hoje ela é Mary Kay, ela é CLT e ela vende outras marcas, tá? Então ela tem 3 funções aí. Aí eu perguntei para ela quanto que ela ganha vendendo a marca X. E ela falou assim para mim: ah, eu ganho de 3 a 4 mil. Tá, beleza, anotei, de 3 a 4 mil. Quantas horas você trabalha com essa empresa para você ganhar de 3 a 4 mil? Ah, eu trabalho uma média de 4 a 5 horas. Beleza, anotei, 4 a 5 horas para ganhar de 3 a 4. Quanto você quer ganhar com a Mary Kay? 15 mil. Notei. 15 mil. O quanto você está disposta? Não perguntei nem quanto ela queria, eu perguntei quanto ela estava disposta a trabalhar com a Mary Kay para ganhar 15. A resposta dela foi 1 hora. Oi? Vocês entendem que a conta não fecha? A pessoa trabalha de 4 a 5 horas para ganhar de 3 a 4 mil, ela quer trabalhar 1 hora para ganhar 15. Alguém me vê esse emprego aí que trabalha 1 hora e ganha 15, por favor, que eu vou pedir para a Mary Kay me resignar? Não, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ser congruente com aquilo que a gente quer e aquilo que a gente está fazendo. Aí eu quero ser diretora, mas eu não estou oferecendo oportunidade. Eu quero ganhar 4 mil, mas eu não estou vendendo produto, eu não estou colocando produto no rosto da pessoa. É o que eu acabei de falar. A gente ora, eu oro todos os dias, oro, 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 mas eu tô agindo. Agora, de que adianta eu ficar orando e ficar deitada? Nada vai acontecer. Quero ganhar o carro rosa, tá? E aí? A Fer tava falando sobre, né, o próximo passo. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Eu quero ser diretora, o que que eu preciso? Eu quero ganhar 4 mil, o que que eu preciso? É saber o próximo passo. Perdão, a Mari estava falando, né, que às vezes as pessoas não oferecem, não inicia porque não sabem oferecer oportunidade. Beleza, eu quero iniciar. O que que eu preciso saber para oferecer? Tá sim, esse dia tá perto de acabar, mas se você precisar sair, pode sair, tá?
Deixa eu só voltar lá para a tela e a gente já finaliza. Tá tão ruim o treinamento assim, gente? Tati, pode fazer pergunta? Claro, Eu queria desde que eu saiba saber, responder. eu queria saber de você, da Fer e da Vera. Quando vocês colocaram a meta do carro, vocês já alcançaram essa meta de primeira ou vocês precisaram reformular várias vezes? Quantas vezes vocês reformularam para conquistar o carro? Só para ver se eu estou no caminho certo, porque eu já coloquei essa meta várias vezes. E quero saber que quando vocês conquistaram o primeiro carro, se realmente vocês falaram assim, ó, nossa, me matei. Ou não, vocês foram trabalhando até chegar num ponto que vocês falaram assim, ah, foi leve. Igual a Vera falou que não foi tão difícil. Queria saber de vocês três. Alguém quer responder primeiro? Tá, mas assim, ó, você colocou a meta do carro, certo? Certo. Mas você já é diretora? Não, a meta que eu coloquei foi para. Não foi do carro, foi para. Eu tinha de 16 meninas e eu coloquei a meta, tipo, de mais alguns meses, anotei até no calendário para conseguir 40. Foi essa a meta que eu coloquei, para conseguir as meninas. E não Ah, tá. bati 2 vezes. Tá, Tá, para fechar o diretorado. isso. Tá. Então, a tua pergunta é se foi fácil a conquista do carro e se eu patinei. Se foi leve conquistar o carro e quantas vezes vocês trocaram a meta? Se vocês colocaram a meta de primeira e já chegaram no carro, igual a Kate falou que fez, imaginou e conquistou naquela data, ou vocês colocaram a data, não conseguiu, aí colocou data de novo, não conseguiu, e na terceira conseguiu, tipo isso. Tá. Eu não lembro se eu coloquei nova data, tá? O que eu lembro é que, logo que eu me formei diretora, eu fui trabalhando e as coisas foram acontecendo. E logo que eu me formei diretora, eu tinha uma outra diretora em qualificação logo atrás de mim. Então, eu me formei diretora, no mês seguinte ela entrou em qualificação. Então, o que eu entendi? Que eu não poderia descansar nos louros do sucesso. Que o meu trabalho tinha que continuar sendo realizado, né? Porque às vezes o que eu vejo assim, ó, a pessoa trabalha para fechar o diretorado. Ela fecha o diretorado, agora eu vou descansar, Diretorite. né? Tipo, não existe descanso. Esses dias até eu vi uma story da Dani, ela falando assim, que ela acha absurdo as pessoas admirarem o fato dela ser uma diretora nacional e ela ainda fazer sessão de beleza. O fato dela ser uma diretora nacional e ela ainda acompanhar a consultora em campo. Ela ir, né, fazer parcerias em empresas, né, levando as consultoras para ensinar e tal. Ela falou, gente, eu não consigo entender. Porque assim, ó, a pessoa, por exemplo, que ela se forma como médico, ela sabe. Ela para de operar? Tipo assim, ó, a pessoa que se formou, dependendo da especialidade médica dela, ela sabe que ela vai ter atendimento, clinicar o resto da vida dela. Um cirurgião, né? Ele sabe que ele vai fazer, né? Um cirurgião plástico, por exemplo, ele sabe que a profissão dele é essa. Uma consultora que entra para o negócio Mary Kay. Qual que é o trabalho de uma consultora? Agendar, vender e iniciar. Agendar, vender e iniciar. Esse é o trabalho de uma consultora. Aí eu me formo diretora. Qual o trabalho de uma diretora? Que eu não deixei de ser consultora para me tornar diretora. Toda vez que eu me apresento para as pessoas, o que eu falo? Eu sou uma consultora e diretora de vendas. Porque o meu trabalho como consultora, ele permanece e ele nunca pode acabar. Porque nada mais é uma consultora, uma diretora nacional, uma diretora sênior, qualquer nível de diretorado que você estiver, o seu trabalho, o nosso trabalho é o trabalho raiz, consultora de beleza. Porque onde que eu vou tirar pessoas para o meu time? Através da venda. Como é que eu vou ter experiência para treinar as pessoas que estão entrando no meu time? Se eu estiver em campo, se eu estiver praticando o negócio raiz, porque não é esse. As pessoas que entram no nosso time não entram todo mundo como consultora? Ou alguém já entra como líder, alguém já entra como diretor. Não! A pessoa ela entra como consultora. Então, para o resto da vida, eu sendo diretora, eu sendo nacional, eu sendo o que for, eu tenho que ensinar para todo mundo que entrar no meu time o negócio básico, que é como ser uma consultora de beleza. O que uma consultora faz? Né? O que ela precisa desenvolver de habilidades, né? Então, é isso,
né? Então, quando eu me formei diretora, eu já estava com uma outra diretora formando atrás de mim. Então, eu entendi que eu não podia parar de iniciar, que eu não podia parar o meu trabalho como consultora. E eu sigo o resto da vida assim. Eu tenho 15 anos de empresa, desses 15 anos, 13 anos como diretora. Eu formei já 8 diretoras descendentes. As 8 diretoras descendentes caíram, né? Perderam o seu diretorado, mas eu permaneço aqui. Eu ainda estou aqui. Eu vi muita gente top na Mary Kay entrando, ganhando viagem das diretoras tops, ganhando isso, ganhando aquilo. E muita gente não tá mais nesse negócio. Por quê? Porque a pessoa deixou de fazer o que precisava ser feito, que é o básico. Eu vivo várias oscilações e não é exclusividade minha. Não é exclusividade da Kati, não é exclusividade da Vera. Você não vai viver uma vida inteira assim, ó. Nem a nossa vida pessoal não é assim. Tem dia que você não acorda bem, tem dia que você tá mal, tem dia que você acorda com cólica, tem dia que você tá ótima, maravilhosa, que você quer conquistar o mundo. E isso é na vida profissional também. Mas independente da tua situação, acho que assim, acho que a coisa que mais uma consultora, uma diretora, seja lá o que for, precisa desenvolver é a resiliência. Fazer o que tem que ser feito, independente da situação que você está vivendo, né? Então, assim, ó, independente se eu tiver com cólica, independente se eu briguei com meu marido, independente se morrer alguém da minha família, independente do que aconteça o que acontecer. Continue fazendo o que você se predestinou. Uma vez que você aceitou ser uma consultora de beleza, você assinou um contrato ali como consultora. Todas nós assinamos um contrato como consultora de beleza. Então, vai lá e faz o seu trabalho como consultora de beleza, né? Então, assim, ó, eu não tive dificuldades para o meu primeiro carro, não lembro de eu ter reformulado. Eu lembro que a minha produção foi aumentando e eu lembro que quando eu bati a primeira vez na vida como diretora, que eu bati 35 mil pontos, ali o desejo ardeu e eu falei, meu, agora eu consigo. Se eu fiz 35 mil pontos, para mim eu era rica fazendo 35 mil pontos. Quando eu vi que eu bati 35 mil, do 35 para os 50 que eu precisava, estava fácil. E aí eu fui trabalhando, eu fui fazendo, fui repetindo tudo o que eu fazia desde o momento que eu entendi o que era ser uma consultora de beleza Mary Kay. E muitas vezes pode acontecer, tá? A minha história não vai ser igual à história da Kati, a história da Kati não vai ser igual à história da Vera, cada uma tem a sua jornada aqui. Então a primeira coisa é entenda o teu caminho. E faça e não se compare com ninguém, com ninguém. Ninguém vai viver o que você precisa viver. Sabe? As pessoas que vão aparecer no teu caminho são aquelas que realmente precisam andar com você. Então, creia nisso. Porém, só faça isso com repetição. Eu acredito que você colocou algumas pessoas, né, em Mary Kay, e talvez as pessoas não tenham ficado, permanecido ali firme e forte ao teu lado. E isso acabou te broxando. Isso acabou fazendo com que você diminuísse o teu ritmo de falar da oportunidade. Por isso que você chegou nas 16 pessoas e não conseguiu chegar nas 40 que você queria. Põe uma coisa na tua cabeça. Qualquer pessoa pode desistir. Menos você. Menos você. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Teve um dia que eu fui num evento, nem lembro quem é que tava, mas eu acho que era Michelle Finn. Foi no evento até em... Como é que fala? Na Aparecida do Norte. Foi um evento bem grande, eles alugaram lá um galpão gigantesco e tal. E ela fez uma pergunta. Hoje, se você perdesse... A gente estava na sala de diretoras, né? Se você perdesse o seu diretorado hoje, você continuaria? Você reconstruiria? Sim. Se eu perdesse hoje, e se eu perdesse 10 vezes, eu reconstruiria. Como eu, por exemplo, assim, ó, bem no período da pandemia, logo que iniciou a pandemia, eu fui roubada. Levaram todas as minhas mercadorias. Sabe o que é tudo? Eu tinha mais de 70 mil reais dentro do meu carro, fora todo o meu mostruário. Eu recomecei do zero. Tinha acabado de lançar as bases novas, as 28 cores, com aquela maleta linda, maravilhosa, que a Mary Kay mandou, né? As 28 cores dentro da... Na época era 26 cores. As 26 cores.
Eu perdi tudo. Não sobrou um batom para contar história. E eu tinha acabado de adquirir o meu apartamento. Eu tinha acabado, sabe? Eu tinha acabado de fechar contrato de 30 anos desse apartamento que eu moro hoje. E eu bati no peito quando eu fui assinar e falei pro meu marido: quem vai pagar as parcelas desse apartamento sou eu, com o meu negócio. Então a única opção que eu tive foi continuar. Foi continuar. Passei por todo um período de pandemia. Todas nós aqui passamos, né? A Kati, a Vera. Eu continuei firme e forte. Quantas pessoas desistiram no período da pandemia? Quantas pessoas perderam, né? Resignaram o cargo? Então, assim, ó, resiliência é a palavra. Resiliência. Então, eu acho que é até independente. Ah, eu sofri, eu não sofri, eu recalculei a rota, eu não recalculei. Independente se eu recalculei, ou se a Kate recalculou, ou a Vera, olha para a tua jornada. E saiba que assim, ó, em todo tempo, nós estamos recalculando a nossa rota. Em todo tempo. A todo momento. É entre erros e acertos. A gente está errando e a gente está acertando. A gente está errando e a gente está acertando. A gente pode até trocar a data, mas a gente não pode trocar o sonho. É. Se o seu sonho é ser diretor e ele ainda não aconteceu, troque a data, mas o sonho você não troca, porque é o teu sonho. A Vera mesmo, ela tem uma história parecida com essa, quando ela tentou ser diretora a primeira vez, né, Vera? Que você contou com algumas meninas que colocasse... Conta aí. Ó, rapidinho, antes da Vera falar, o John Lee entrou em qualificação 4 vezes. Não sei se foi na quarta ou se foi na quinta que ele fechou o diretorado dele. O John Lee. E eu tive isso não só no diretorado, quanto também no carro, né? Como eu falei para vocês, eu entrei na qualificação do carro a primeira vez, junto com a Kate, e fechei quase um ano depois. E a qualificação é a mesma coisa. Entrei a primeira vez, contando com a ajuda de 2 consultoras minhas, que não colocaram ninguém. E assim, ó, na segunda vez foi a mesma coisa. Confiei nelas de novo, porque a Mary Kay tinha dado uma viagem para futuras diretoras, que na época era com 8 consultoras. A gente ia para um seminário, elas 2 foram comigo, as 2 disseram que iriam para essa viagem e elas não tinham ninguém. Ou seja, cada uma delas iam precisar colocar 8 pessoas. Se eu já tivesse em qualificação, as 8 de cada uma delas ia contar dentro do meu time. Na época, só precisava de 30 ativas. Então, o que eu pensei? Elas vão ter que colocar essas 8, cada uma delas, nesses 2 próximos meses. Então, automaticamente, o meu diretorado vai fechar muito rápido. No meu segundo mês de qualificação, eu estava com 16 pessoas, faltavam ainda 14. O meu cenário estava bem parecido com o de antes, que eu tinha jogado toalha, e eu já estava desanimada, e eu estava com uma passagem comprada para o dia 30 de março para vir para cá, para minha cidade. Quando foi dia 5 de março, meu ex-namorado, meu namorado da época, chegou, e eu estava lá, meia-noite, que ele era gerente de restaurante do shopping, e ele chegou meia-noite e eu lá, estava reclamando das 2 que não tinha colocado ninguém, que eu não ia conseguir, que eu ia ter que viajar e que já não ia dar certo, né? E reclamando delas. E aí ele me sentou e falou assim, ó, ei, vem cá, mas para tu ser diretora, tu precisa realmente que elas coloquem ou tu poderia colocar essas 30? Eu poderia. Aí ela, então, quem é que quer ser diretora? Pelo que eu entendi, quem quer ser diretora é tu, né, Vera? Então, tipo assim, precisa delas ou tu poderia tu fazer? Porque se o sonho é teu, guria, tu tem que correr. Sabe aquele jeito? A Kate conheceu ele, a Fernanda, ele falava assim, guria, o sonho é teu, tu é que tem que correr. Ai, me dá um ódio. Naquele dia, eu fui dormir pensando assim, ó, ai, a vontade que eu tenho é de ferver uma água e jogar no teu ouvido. Mas eu fiquei pensando, eu vou fazer só para me mostrar que não tem como eu fechar sozinha. E exatamente 26 dias, eu sei que isso era dia 5. Dia 30, eu estava dentro do avião, eu estava com 32 pessoas no meu time e uma pessoa na fila da lotérica para pagar ainda mais um cadastro e entrar mais uma pessoa para o meu time. Por quê? Porque eu tinha decidido. Então, tipo assim,
Ai, mas tu recalculou, tu fez... Se naquele dia ele não tivesse me dado aquele chacoalhão, quem sabe até hoje eu tivesse colocando a culpa nos outros e achando culpado para uma coisa que só é minha, sabe? E é como na época que eu tive que decidir que eu tinha que dar certo na venda. Antes eu tinha essa de, se não der, eu volto. Mas por quê? Porque eu tinha quem cuidasse da minha filha. No dia que eu não tinha mais quem cuidasse da minha filha, simplesmente eu dei certo na venda. E aí deu tudo certo. Então, a partir do momento que tu começar a olhar para as circunstâncias, por isso que eu falo para vocês, tem que ter algo muito ardente, tem que ter algo que vocês realmente queiram fazer, tem que ter um motivo, porque se não tiver, vocês não faz. Eu lembro que a Fernanda fazia vários exercícios com a gente na reunião, e teve um dia que ela chegou, aí mandou a gente fechar os olhos, sentir as borboletas e não sei o quê na barriga, se não tivesse sentindo aquela borboleta, não estava com desejo de ser diretora. Eu penso, minha borboleta tá morta, então. Eu não estou sentindo nada. Mas, tipo assim, eu nunca na vida faltava uma reunião de unidade. Hoje eu vejo consultora minha que diz que quer ser diretora. Aí eu olho nas reuniões, nunca vejo a pessoa. Eu fico pensando, sabe? Como Ô, Vera, vai aprender? ainda que naquela época nossas reuniões eram presenciais, né? A gente tinha que sair do conforto da nossa casa para ir lá assistir uma reunião presencial. Hoje a reunião é online. Quantas estão aqui na reunião Pois participando? é. Quantos participam toda semana? E é uma vez na semana só, no conforto da casa. Você pode assistir descalço, você pode assistir sem maquiagem, você pode assistir de short. Você só precisa estar aqui ouvindo. Quantos estão? Pois é. Então é sobre isso, Ana. Tipo assim, ó, não vai ter. É bem isso, né? Às vezes chega até a ser um crime você, tipo assim, não, mas porque às vezes, sabe aquele negócio de miséria só procura amizade, né? Essas coisas, companhia, sei lá. Às vezes você fica querendo justificar uma falha que no momento você não está sabendo lidar com ela. E aí você fica assim, não, mas deixa eu ver, tem alguém que já entrou em qualificação e não fechou? Então tá tudo bem. Não, então tá tudo certo. Mas na verdade não tá. Porque eu lembro que a Dani sempre me dizia assim, ó, Vera, se você fizer rápido, vai ser menos dolorido. Se faz rápido, é menos doloroso. Porque às vezes tu tá ali, ó, fazendo lento, deixando. Não, dá para entrar outra vez em qualificação? Não, tá tudo bem, eu entro na próxima. Só que assim, é que nem a Fernanda Costa desviou muito para nós. Gente, a Mary é rica, ela não precisa de dinheiro, quem precisa é nós. Então, tipo assim, por que tu tá deixando 10, 20, 30 mil reais para a Mary Kay se poderia estar colocando no teu bolso? Se tu poderia estar realizando teus sonhos, se tu poderia estar morando numa casa melhor, se tu poderia, sabe, estar empregada. Ó, e por que vem muito de encontro à mentalidade? Porque, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu não era uma pessoa de conhecimento, eu não era uma pessoa, sabe, organizada, mas eu sempre fui uma pessoa que eu tinha sempre tanta fé que as coisas iam dar certo, que sempre dava muito certo mesmo. E aí, quando eu vim aqui para minha cidade, eu lembro de uma coisa que as pessoas me diziam assim, ó, fielmente era: minha filha, você não encontra quem cuide de seus filhos aqui nessa cidade, não. Aqui tem um monte de gente da minha cidade. Qualquer uma pode dizer a mesma coisa. Aqui ninguém quer mais trabalhar, não. Você pensa que alguém quer trabalhar? Não trabalha, não pode pagar o dinheiro que for. Eu lembro como se fosse hoje. Eu dizia para todo mundo, não, até o bebê nascer, eu não tenho preocupação. Eu dou de conta da Stephanie e tal, não preciso. Quando o bebê nascer, é que eu vou precisar de alguém. Exatamente no dia que meu filho foi nascer, apareceu uma menina que queria trabalhar. Exatamente, acho que faltando 2 dias. Porque no dia que o menino foi nascer, eu tinha que estar no hospital e essa menina já foi dormir lá comigo. Aí, um detalhe, a menina tinha só 5 filhos e o menor dela tinha menos de 1 ano. Aí, o que eu pensei? Gente, essa menina vai faltar de segunda a sexta. Mas eu só pensei e eu verbalizei assim, essa menina nunca vai faltar. Porque se ela tá aqui, vai cuidar do meu filho, vai me ajudar. Ela trabalhou comigo exatamente 1 ano. Essa menina só faltou um dia, porque eu ouvi ela falando no telefone com a mãe dela que o menino menor dela estava doente. Aí eu digo, não, vai lá e leva ele no hospital e tal. Nunca essa menina faltou em um outro dia.
Aí, beleza, quando ela tinha 1 ano, ela saiu e tal, e aí eu fiquei na mão, né, dei umas erradas com algumas funcionárias, mas eu sempre dizia assim, meu, eu vou encontrar alguém que cuide dos meus filhos melhor que eu, vou encontrar alguém que cuide dos meus filhos melhor que eu. Hoje, o meu filho tá onde? Tá lá na casa da babá. Eu fui lá buscar eles. Eles disse, não, mamãe, não quero ir, não. Eu quero que fique o Pingo, eu quero que fique a Stephanie. Quer ele? Não, ele também pode ficar a senhora. Ele quer que nós tudo moramos na casa da babá. Porque lá ele corre, lá é sítio, lá... E assim, ó, tipo, de domingo, se eu ficar com as crianças, ela liga, Vera, o Gabriel não come mais isso. Vera, tu tá fazendo isso? Vera, a Stephanie não toma suco de goiaba. Vera, eu digo, Ivoneide, eu já era gente antes de tu aparecer. Olha, desde que eu sei cuidar das crianças. E tipo assim, foi porque eu tinha certeza que eu ia arrumar. E hoje, assim, ó, eu viajo para todo lado, deixo ela com eles. E, sabe assim, sabe? Cuida realmente melhor do que eu. Então, se verdadeiramente você começar a procurar, não, por que eu quero ser diretora? De fato, eu quero ser diretora, e quando eu quero ser diretora? Coloca a data e começa a fazer ações congruentes com o teu desejo. Não tem erro. Tu vai ficar se perguntando assim, ó, por que que eu não era diretora? Por que que eu não fui diretora antes? Por que que eu não resolvi antes? Por que que eu não pensei antes? E isso é uma fala que eu tenho certeza que eu vou dizer quando eu me tornar nacional. Quando eu decidir que eu vou querer ser nacional, eu vou ficar pensando, senhor, por que que o senhor não abriu meus olhos antes? Porque é real, é que nem a Kate disse. A gente quer o melhor para vocês, assim como a Dani quer o melhor para nós. Espero ter respondido o que tu gostaria que eu tivesse respondido. Ó, e só para finalizar, para a gente não estender mais, que já são 2 horas de reunião, eu vou finalizar com uma única frase, baseada até no que a Vera acabou de falar, né? A palavra ela tem poder, a gente sabe disso. Então, a partir de hoje, comunique o que você acredita. Comunique somente aquilo que você acredita. Se você comunicar que você não vai ser diretora, é isso que vai acontecer. Se você comunicar que você não é capaz de ganhar R$ 1.000, é isso que vai acontecer. Comunique aquilo que você acredita. Tati, Oi, amor. eu queria falar para Ítala. Ítala, Com todo ouvido. hã? É Ítala, né? Ítala, Deus tem uma coisinha aqui me cutucando, né, para falar com você sobre a frase que você disse, né, que você se sente envergonhada por você ter voltado para a CLT, né, e você não se sentir capaz de oferecer a oportunidade. Porém, tu pode usar isso como um álibi para ti, né? Tu não sabe vender? Sabe vender, sabe, né? Então, tu pode usar isso a teu favor, dizer, ó, mulher, eu sou CLT e eu estou mostrando para ti como eu faço CLT e como eu faço minhas vendas. Então, eu ainda estou nesse negócio de CLT para mostrar para as pessoas que elas podem, né, sim, cadastrar em Mary Kay e que elas podem, né, unir os dois vínculos. Você não deve se sentir envergonhada, você deve se sentir vitoriosa. Você voltou, você deu um passo a menos para dar 2 para frente. Então, talvez tu precisasse voltar para a CLT para tu buscar as pessoas de CLT para fazer parte da tua equipe. É isso. Gratidão infinita. Eu não vou falar porque eu vou chorar agora, tá bom? Deus usa, né? A hora que a Flaviana falou assim, eu quero falar com a Ítala. Na hora me veio assim, meu, isso é um culto. Eu Isso não é pensei uma comigo, reunião. fala Deus, fala Deus. Isso é um culto, gente, porque Deus usa as pessoas para... Gente, quem falou que isso aqui é reunião, minha gente? Isso aqui não é E reunião, não. Ana, agora eu quero falar para você. Você iniciou 16 pessoas. Então você sabe iniciar. Você sabe. A única coisa que você precisa fazer é só repetir mais vezes. O que você fez lá atrás para iniciar essas 16 pessoas? E tá lá. Você iniciou 13 pessoas. O que você fez lá atrás para iniciar essas 13 pessoas? Continua falando. Continua oferecendo a oportunidade. Continua. Sem discriminação eu vou oferecer para essa, mas para essa não. Eu acho que essa tem perfil, eu acho que essa não. Toda pessoa tem perfil para vir trabalhar com Mary Kay.
todo mundo, todo mundo. E ela aqui dentro, ela vai se achar. Qual vai ser o motivo dela, de fato, desenvolver? E continua falando. Se você ofereceu 1, 2, 3 e ela te negou, continua oferecendo. Hoje mesmo eu mandei mensagem para 3 pessoas que faz mais de 3 ou 4 anos que eu ofereço. E eu continuo oferecendo. Eu vou continuar oferecendo até ela me bloquear. Se ela não me bloqueou ainda, é porque ela ainda... E muitas dessas, tá? Que eu mandei mensagem hoje, são pessoas que eu olho ó, desde 2022, 2023, 2024. Muitas só visualizam. Por que não me bloquearam ainda? Por que elas não me deram um bloco ali? Ai, saca essa menina? Toda hora me mandando mensagem? Porque para alguma coisa, a minha mensagem está chegando ali para ela. Se ela está permitindo chegar a mensagem, muitas delas eu vejo, né? Você passa o dedo assim, ó, leu, mas não me respondeu. Eu continuo mandando. Eu continuo plantando. Eu sou a prova viva, né, Fê, sua? 1 ano. 1 ano eu mandando mensagem para Sônia, a Sônia visualizava e a Sônia não me respondia. Ela não me respondia. Eu falei, meu, essa menina é muito louca, cara. Ela veio na minha casa, fiz sessão com ela, mostrei para ela, ela saiu daqui decidida que ela faria o cadastro dela. No dia seguinte, mandei mensagem, nada. E ela visualizava. No momento que eu mandava a mensagem, ela visualizava e ela não respondia. E eu, tá tudo bem com você? Você tá vendo as minhas mensagens? Meu, ela via, ela não... 1 ano, sabe o que é 1 ano? 1 ano, 1 ano. Eu mandava mensagem. Porque esse é o meu trabalho. Esse é o teu trabalho enquanto consultora. É falar com as pessoas. Se a pessoa vai te responder ou não, isso não cabe a você. Agora, cabe a mim entrar em contato com cada uma. Hoje eu comecei do zero de novo, da letra A de novo na minha lista de contatos. E quando eu termino, quando eu chego lá na Z, eu volto para A de novo. E eu chego na Z e assim vai. É esse ciclo. É esse ciclo. E não vou parar, porque esse é o meu trabalho. Ô, Fer, e não é só no início, né? Assim como você falou para a Itla e para a Ana, que se elas iniciaram 13, 16, elas sabem, o mesmo vale para venda. Se você vendeu uma base até hoje, você sabe vender. É. Uma base. Ah, só vendi um lápis. Tá, você sabe vender. E aí, Ítala, para você de novo. Quando eu comecei, né, que Vera vinha ali, Flaviana, quando é que tu vai decidir? Quando é que tu vai decidir? Decidir. E eu, ali na resistência, né, porque eu trabalhava no hospital, eu era técnica de enfermagem, o burro de carga, né, porque os técnicos de enfermagem são o burro de carga do hospital. Então, eu vivi isso 6 anos da minha vida. E logo então, depois, eu fui trabalhar no mesmo hospital, em 2 vínculos, e eu dormia apenas 2 noites por semana. E quando eu estava no hospital, eu só dormia 2 horas. Então, isso ali para mim foi como um gás, né? Toda vida que eu tinha que levantar, eu dormia 12, acordava 2. Muitas vezes nem dormia. Então, toda vida que eu tinha que me levantar, eu dizia, meu Deus, me dá força, eu não quero essa vida para mim. E quando eu decidi sair daqui, eu vou sair de uma vez, né? Então, isso eu usei. E se for botar na ponta do lápis, quem é um técnico de enfermagem para estar oferecendo uma oportunidade a outra pessoa? Muitas e muitas vezes eu vi isso na cara das pessoas. Tu é técnico de enfermagem, está dizendo que vai ser uma diretora e está me oferecendo a oportunidade. Se nem tudo cresceu ainda, entendeu? Mas cada não que eu recebia era um sim que eu ia buscar, né? Então, quando eu disse para a Vera, aliás, eu nem disse para ela, eu só cheguei e disse que eu ia sair do hospital e que dali eu tinha decidido e que eu ia fazer, né? E que eu ia fechar o diretorado no tempo que era para fechar. E assim eu fiz, entendeu? Então, lá no hospital hoje, eu tenho várias consultoras que me viram fazer, né? Que eu arranquei de lá e que hoje elas trabalham lá e que elas se espelham, né, em mim, para quê? Para querer também sair e ter, né, poder desfrutar. Hoje não desfrutar de muita coisa, mas estou em busca, né? A meta do carro é esse mês, eu já disse para a Vera que vai, né? E eu já disse para as minhas consultoras que nós vamos, e todo mundo vai, eu estou dizendo para que vai entrar. E todo dia eu acordo e aí eu me visualizo, eu tenho o meu desenho, viu, Cássio Papali, ó. Ó. Quando eu fui na concessionária a primeira vez, eu peguei a imagem do carro e coloquei num porta-retrato. Esse aqui foi do meu primeiro carro, 2018. Eu carrego ele como lembrança.
para provar. Ele e o meu desenho. Pois é, eu tenho o meu desenho aqui e outra coisa, né? Cadê ela, Vera? Vera tá aí ainda, Vera? E aí, ó, eu não gosto de mostrar essas coisas, porque eu já disse pra Vera que eu tinha um bloqueio, né? Eu não gostava, eu fui pro seminário, eu não tirei foto em carro, porque eu tinha um bloqueio de vergonha, né? Tipo, tô tirando foto no carro, mas se eu nem tenho. Mas aí depois eu fui entendendo, né, que tipo, você tem que visualizar, e daí, né, eu tinha feito, ó. E quem é que vai me entregar o carro que tá aqui dentro, né? Dentro do carro lá é ela, ó. Ela me entregou a placa, né, lá no seminário, e ela vai me entregar o carro. Eu achava na minha mão. E ela tá sabendo disso hoje, né? Mas é isso, entendeu? Então, assim, talvez tu precisou voltar para buscar as que tu precisa trazer para tua equipe. Tu não tem que ter vergonha, tu tem que ter ação. Ó, e quem teme ao ridículo nunca chega ao extraordinário, né? Talvez, é ridículo tirar foto no carro, é ridículo me visualizar como diretor, Meu, quem teme ao ridículo nunca vai chegar ao extraordinário. Então, eu finalizo essa reunião de hoje, deixando aí essa pergunta mesmo para vocês. O que vocês querem com Mary Kay? Tenha isso muito claro. Vocês só precisam saber o que vocês querem. O como a Deus pertence, lógico, com ação, né? Juntamente também é aquilo que a gente falou, não vai ficar pedindo e ficar parada, mas chame a tua diretora, chame a tua iniciadora, fala, Diri, ou fulaninho, olha só, eu já decidi, eu quero isso. E agora, qual o próximo passo? E daí, gente, eu tenho certeza que ela vai pegar na sua mão e vocês vão caminhar juntas. Porque uma diretora, ela só tem sucesso quando a consultora tem o sucesso dela. A gente não consegue chegar no topo se vocês estiverem lá embaixo. A gente tem que caminhar juntas. Ok? E uma consultora só tem sucesso quando ela honra a líder que ela tem. Porque não é Ó, porque você está na unidade que você está. hierarquia. Ninguém entra na sua vida por acaso. Ou você aprende ou você ensina. Enquanto você não respeitar, enquanto você não honrar a pessoa que te ofereceu essa baita oportunidade, você não vai prosperar. Amém, irmãs? Nossa, que reunião de lapada. Tira foto, gente! Eu achei tudo, viu, que você estava falando. Muito bem. Não queria nem abrir o microfone hoje, né, Ana? Vai fazer minha garganta. Tá vendo? Alguém tá tirando foto que eu já tô sorrindo. Bora, gente, abrir as câmeras. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na minha, peraí. Avisa. Alguém mais vai abrir? Bora, bora. Vou fazer uns cliques. Foi. Meninas, muito Shows. obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Depois, se vocês quiserem alguma indicação de livro ou de alguma coisa ridícula que nós, diretoras, fazemos para poder associar aí as nossas realizações, é só chamar a gente, tá bom? Beijos, bom descanso e até segunda que vem. Amanhã eu vou encher o saco da Kátia. Ai, amei, Jesus! Por mais injeção de saco, É só o que vem. é o que a gente mais almeja, né, Kati? Ter consultoras Injeção de enchendo o nosso saco. A Kátia vai tirar. Adoro! Quero trabalhar, quero fazer jus ao que eu ganho. Isso aí. Beijos. Beijo. Fer, sobe para nós a reunião. Tá, acho que você que vai. Deixa eu ver se é eu ou você que vai fechar. Peraí. Não,